Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 29 de janeiro, nós fazemos memória a São Constâncio. São Constâncio nasceu em Perugia, na Itália, e ele se entregou à vida religiosa desde muito cedo e viveu devotamente seu amor a Jesus Cristo e a generosidade de entrega aos pobres a serviço da igreja. Aos 30 anos, ele foi nomeado para governar a primeira igreja da Perugia, na Itália, e ele viveu devotamente as atividades episcopais, sempre temente ao Senhor e entregue como pastor nas mãos de Deus aos servos que ali estavam na igreja. E ele foi perseguido muito tempo pelo imperador romano Marco Aurélio e chegou a ser preso algumas vezes. Na primeira vez ele se recusou a adorar a ídolos e ele foi preso e colocado em termas em temperaturas altíssimas, mas conta-se que milagrosamente ele saiu ileso de lá. Foi preso, mas ele acabou convertendo os guardas que tomavam conta e ele foi liberto. E depois foi acusado novamente e ele foi condenado a caminhar sob brasas vivas, né? Brasas acesas. Mas conta-se que mesmo assim ele não renegou a sua fé e passou pelo suplício também. E muitas pessoas se converteram a partir do testemunho dele. E ainda que fosse o castigo que lhe fosse imposto, a punição que lhe fosse colocada, ele saía milagrosamente impune e ele não renegava sua fé no Senhor, mantendo-se firme, mantendo sempre-se como servo de Deus, do Deus autêntico, vivo e poderoso. Até que da terceira vez ele foi preso novamente e aí ele foi decapitado, no ano de 178. E a primeira catedral de Perugia ela foi construída exatamente sobre onde estava a sua sepultura. E quando eu refleti exatamente sobre a vida desse santo, ele não está no que a gente encontra na Sagrada Escritura. Mas eu ficava pensando como é parecido com a história de José, como é parecido com a história de Pedro, como é parecido com a história dos apóstolos. O tempo vai passando. Já faz mais de 2000 anos que o Senhor, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E muitos são os testemunhos de antes de Cristo e após a vinda de Cristo. Mas a vida desses homens, ela continua marcando a história da humanidade. Desse amor a nosso Senhor Jesus Cristo que renuncia à sua própria vida, que confia cegamente, assim podemos dizer, mas não é um cego de não sei se vai dar certo. É um cego de a minha vida está em suas mãos, faça dela aquilo que o Senhor bem entender. E é isso exatamente que São Constâncio nos traz hoje, assim como tantos outros santos nos ensinam. A confiar plenamente no Senhor, a nos entregarmos inteiramente à missão a qual Ele nos chamou. E se isso conduzir ao martírio, que assim seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a gente vai ser chacoteado, muitas vezes as pessoas vão nos humilhar, muitas vezes as pessoas vão zombar de nós, muitas vezes as pessoas literalmente vão pedir a nossa cabeça por causa do anúncio da palavra, mas é preciso que nós sejamos decididos, assim como São Constâncio foi. E o testemunho, meu irmão, ele faz muito mais do que palavras bonitas são capazes de fazer. O testemunho, ele transforma vidas. O testemunho, ele apresenta de uma forma clara, direta, a nosso Senhor Jesus Cristo, a esse Deus por quem tantas e tantas pessoas se entregam e que todos os dias nós somos chamados diariamente a também nos entregar. A história dos apóstolos é o começo da igreja, mas a igreja ela é marcada por homens e mulheres que amaram a Deus sobre todas as coisas, assim como o Senhor nos ensina lá no primeiro mandamento, e ao próximo como a Ele mesmo. Que assim seja a nossa vida, que nós continuemos essa luta pela santidade. A grande questão não é dizer eu não consigo, a questão é dizer eu não vou deixar de lutar. Porque sobre não conseguir existe uma grande possibilidade realmente. Porque nós somos pecadores, somos falhos, porque a carne ela é fraca. Mas quando você toma a decisão de dizer eu não vou deixar de lutar, eu não vou desistir de lutar e se apoia firmemente no Senhor, pode até ser, meu irmão, que o martírio chegue. Mas antes mesmo que ele chegue e depois que ele acontecer,
muitos ainda serão convertidos por causa do seu testemunho. Muitos ainda terão a oportunidade de conhecer e anunciar esse Deus, assim como você fez durante a sua vida, assim como eu e você precisamos fazer durante a nossa passagem por essa terra. Então, que a gente aprenda com São Constâncio isso: a constância na oração, a constância na fidelidade, a constância no servir e, se for preciso, que venha o martírio, mas que ele seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para que muitas mais almas possam se achegar a Ele e responder positivamente ao sacrifício de nosso Senhor por cada um de nós na cruz. No dia de hoje, então, possamos pedir: São Constâncio, intercedei por nós.